gente vem à casa de oração. E dentro, nesse hábito de vir à casa de oração, nós vamos descobrindo aos poucos algumas coisas que até então para nós eram nebulosas, que nós não tínhamos uma ideia muito clara. Nós vamos percebendo, que nós devemos mudar algumas coisas nas nossas próprias vidas. Nós vamos começando a entender, até porque a gente ouve a exaustão, que a gente precisa perdoar mais, não é? Que a gente precisa ajudar mais as pessoas. E nós vamos operando verdadeiros milagres nas nossas próprias vidas. Até esse ponto, ótimo. Mas nós não dividimos esses ensinamentos. O que é bom para nós, nós guardamos. E conosco fica. E se é bom para nós, não seria o mais razoável, o mais solidário, o mais cristão dividir isso? Nós voltamos à casa de oração. Eu vejo entre os senhores um número muito pequeno de neófitos, de pessoas que estão vindo pela primeira vez. A grande maioria esteve aqui a semana passada, a retrasada, o mês passado. Então nós estamos voltando. A gente volta. Porque alguma coisa nessa agremiação, nessa assembleia evangélica, nos agrada, nos conforta, nos traz esclarecimento. Então por que nós não trazemos as pessoas que nós entendemos que estão tanto quanto ou até mais necessitadas do que nós para a casa de oração? Por que nós não tentamos trazê-las, não convencê-las? Porque ninguém deve orar por obrigação. E nem tampouco frequentar as casas de oração por obrigação. A gente vem porque a gente quer. E a gente volta porque a gente gostou. Mas a gente não traz mais ninguém. Eu falei dessa nossa frequência, desse nosso novo hábito. É um novo hábito. Nós que não orávamos, agora a gente já está orando de vez em quando. Eu falei semana passada que nós deveríamos orar com mais constância, né? Deveríamos orar mais vezes. Mas pense, nós já mudamos algumas coisas nas nossas vidas. E nós percebemos que essas pequenas mudanças que nós operamos no nosso dia a dia, foi bom para nós. Nós já estamos cumprimentando as pessoas com mais cordialidade. Nós já estamos nos preocupando mais com a sociedade de um modo geral, com a comunidade em que nós estamos inseridos, né? Então nós já estamos um pouco mais tocados nos nossos corações. Nós já estamos voltando a ser um pouco mais fraternos. Então por quê? Vejam só, isso que eu estou falando para os senhores e para as senhoras está baseado no que o Fernando leu. Que é um trecho da primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Se não nos tocar no coração, então não houve ensinamento, nem tampouco entendimento. E se não houve nenhuma coisa nem outra, foi nulo. E nós entendemos que essa nossa frequência tem sido generosa para conosco. Vamos trazer as pessoas. E aí, tem a segunda parte de Paulo, também nessa mesma epístola, que ele diz, aí, de repente, num belo dia, eu estou falando de uma forma coloquial, porque não dá para falar nos mesmos termos que Paulo, nem tampouco que Emmanuel. Vocês viram que ele terminou a leitura, né? Debalde não encontrará êxito. Debalde inutilmente, tá? Essa palavra estranha significa inutilmente. Então vamos falar de uma forma mais simplificada, vou tentar esmiuçar para os senhores e para as senhoras, o que traz essa carta. Diz Paulo lá, de uma forma bem simplificada, que nós devemos buscar a nossa melhor. Ponto. Isso nós estamos fazendo. Os senhores e as senhoras estão aqui. Diz também nessa carta que vamos buscar o reino de Deus e a sua companhia. E tudo mais nos será acrescentado. Também já entendemos essa parte, né? Tá bom. Mas diz também que se nós
entendemos que é bom para nós, por que não dividir com aqueles que estão à nossa volta? E aí, nessa terceira parte da carta de Paulo, ele chama a atenção dos novos cristãos, ou a nossa atenção. Quantos de nós se torna tirano dentro do lar, se torna prepotente quando está perto daqueles que não detêm o mesmo conhecimento? E ainda utilizando o exemplo da casa de oração, quantos de nós aqui, quantos colaboradores da casa, infelizmente, não se arrogam como juízes e senhores da verdade? Ora, meus irmãos, precisamos primeiro ter o seguinte entendimento: se estamos aqui, qualquer um de nós, é porque somos devedores. Porque se nós fôssemos anjos, se nós fôssemos perfeitos, nós não teríamos que passar alguns anos se arrastando nessa matéria, nesse vale de dores e de sombras. Então aqui ninguém é bom o suficiente, nem tampouco perfeito. Ninguém aqui é santo, nenhum de nós. Mas nós podemos melhorar tudo das nossas vidas e melhorar a vida daqueles que estão à nossa volta. E o primeiro passo para isso vir a termo, para isso ter êxito, é deixar de lado a prepotência, a arrogância. É começar a tratar as pessoas com mais gentileza. É nós nos dedicarmos mais aos outros do que a nós mesmos. Mas não é bem isso que tem acontecido. Não é bem isso que tem acontecido. O que tem acontecido mais corriqueiramente é nós impormos as nossas verdades. É nós ensinarmos com o sistema da palmatória. Se não aprender, leva tapa na mão. É nós ensinarmos impondo castigos àqueles que não pensam como nós. Então nós não estamos muito diferentes de alguns cristãos. Vamos lembrar, estudar um pouco de história da época das cruzadas, por exemplo, que a gente matava em nome de Deus. Ah, você não é seguidor de Deus? Você não segue Jesus? Nós vamos te crucificar, nós vamos te decapitar, nós vamos colocar fogo em você vivo. Não é assim. Nunca foi assim. Então, Jesus, ou Deus, nunca esteve em causa. É que nós entendemos tudo errado. Mais uma vez nós entendemos errado. Se os senhores e as senhoras têm algo de bom para oferecer, algo de bom, porque todos têm, todos nós temos, divida esse bom que você possui, primeiramente com aqueles que você ama, primeiramente com aqueles que estão sobre o mesmo teto, aqueles que dependem da sua orientação, seja na consanguinidade, seja familiares, a parentela, sejam seus subordinados na sua atividade profissional. Se a gente volta para a casa de oração e a gente ouve na casa de oração a exaustão que nós temos que nos tornar irmãos, verdadeiramente irmãos, que nós temos que nos tratar com mais fraternidade, que nós temos que ser caridosos, que nós temos que ser bons. Por que saindo da casa de oração a gente esquece esse ensinamento? E é um ensinamento, porque a gente volta na semana seguinte e ouve as mesmas coisas e gosta. Mas não. Nós temos visto pessoas que no mínimo, uma rusga qualquer, no mínimo desconforto, numa discordância qualquer, peguem armas, né? Eu estou de uma forma figurada que eu estou falando, mas aí vomita toda uma verborragia, as pessoas se transformam.
Então é aquela máxima equivocada que diz: eu sou uma flor de pessoa, mas pisa no meu pé para você ver só. A semana passada eu falei sobre isso. Porque nós costumamos também dizer para os 4 cantos do planeta, os 4 ventos, que a minha educação depende da sua. Eu vou voltar nesse assunto. Não. A educação da gente não depende da educação do outro. Por mais que o outro seja mal criado, eu continuo sendo educado. E eu jamais vou ter razão se eu gritar. Porque quem grita é recurso justamente de quem não tem argumentos, de quem não tem razão. E se tiver, no primeiro momento, acabou de perder, porque está gritando. Então, realmente, a minha educação não depende da educação do outro. E a ocasião não faz o ladrão. Outro dito popular totalmente equivocado. A ocasião revela o ladrão. Porque quem não rouba, não rouba. Não rouba à luz do dia e não rouba na penumbra. Quem não rouba, não rouba. Quem não é corrupto, não é corrupto. Então a carne é fraca? Não. O caráter é que é fraco. A carne não é fraca. É o caráter que é fraco. É a índole que não é confiável. Tá? Então, só explicando esse texto que o Fernando falou. Eu vou ler para os senhores e para as senhoras uma passagem do livro Pão Nosso, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier e foi ditado pelo espírito de Emmanuel. Emmanuel, na lição 132, acerca de uma passagem dessa feita da segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, versículo 4, que diz o seguinte: tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades e nas angústias. Dessa passagem da segunda carta de Paulo aos Coríntios, vejam que Emmanuel, as considerações que Emmanuel faz. A maioria dos aprendizes do Evangelho não encara seriamente o fundo religioso da vida, senão nas atividades de culto exterior. Na concepção de muitos, bastará frequentar assíduos as assembleias da fé e todos os enigmas da alma estarão decifrados no capítulo das relações para com Deus. Entretanto, os ensinamentos do Cristo apelam para a renovação e o aprimoramento individual em todas as circunstâncias, até porque a aula não termina, né? A gente continua estudando sempre. Que dizer daqueles que, aparentemente contritos nos atos públicos da confissão religiosa a que pertencem e mergulhados em palavrões no santuário doméstico? Olha, acabei de falar isso. A gente vem aqui e se traveste de anjo. E aí a gente faz essa carinha de bom. Mas em casa, primeiro que a gente já chega chutando o cachorro, xingando todo mundo no trânsito. Em casa, nós somos tiranos. Nós queremos exercer o poder de dominação. Então aqui nós somos bons. Mas em outros locais, nós mostramos a nossa verdadeira face. É isso? E é isso que Emmanuel está falando. Não são poucos os que se declaram crentes ao lado da multidão, revelando-se indolentes no trabalho, desesperados na dor, incontinentes na alegria, infiéis nas facilidades e blasfemos nas angústias do coração. Mas por que motivo pugnaria Jesus pela formação dos seguidores, tão só para ser incensado por eles? Durante algumas horas da semana, em genuflexão é estar com os joelhos dobrados, tá? Atribuir ao mestre semelhante propósito seria rebaixar-lhe os sublimes princípios. É indispensável que os aprendizes se tornem recomendáveis em tudo, revelando a excelência das ideias que os alimentam, tanto em casa quanto nas igrejas, tanto nos serviços comuns como nas vias públicas. Certo, ninguém precisará viver exclusivamente de mãos postas ou de olhar fixo no firmamento. Todavia, não nos esqueçamos
de que a gentileza, a boa vontade, a cooperação e a polidez são aspectos divinos da oração viva do apostolado do Cristo. Se os senhores prestarem atenção, eu abro isso aqui aleatoriamente. E é justamente sobre o que nós estamos falando. Queridos de Deus, sejam os senhores e as senhoras em casa, no trabalho, no dia a dia, no transporte público, no supermercado, em qualquer lugar. Sejam os senhores e as senhoras, porque os senhores e as senhoras estão sendo aqui. Aqui. Contritos, respeitosos, atenciosos. Essa nossa atitude, ela tem que se estender para fora daqui. Não vale a gente ser bonzinho só aqui. Não vale. Não vale. Que a gente consiga ser, no mais das vezes, com o máximo de vezes possível, pessoas de bem. Porque a gente não é cristão só quando está orando, só quando está na assembleia, quando está na igreja, quando está na casa espírita. Nós somos cristãos em tempo integral. Nós não somos filhos de Deus só quando nós estamos aqui. E pasmem. As pessoas que estão cometendo todo tipo de atrocidade aí fora, as pessoas que estão roubando, matando, mentindo, enganando, se corrompendo, tanto quanto nós, eles são filhos de Deus. E tanto quanto nós, são nossos irmãos. Nós não somos melhores porque nós estamos aqui. Não somos. O que nos diferencia de tantos que estão cometendo todo tipo de estultícia aí fora é que nós estamos tentando nos melhorar. Estamos buscando respostas. Nós estamos tentando de alguma forma minimizar as nossas dores. É o único aspecto que nos diferencia daqueles que ainda estão chafurdando na lama das iniquidades. Aqueles que ainda se dão a prazeres hediondos, rasteiros. É a única diferença. Um belo dia, nós acordamos, olhamos para o céu e pensamos assim: cansei de errar. Eu acho que eu vou lá na casa de oração. Vou lá ouvir a palavra, vou lá ouvir o Evangelho, vou ouvir alguma coisa que me dê ânimo novo, alguma coisa útil para essa minha vida de erros. Essa é a diferença entre nós e os que não estão aqui. Mas isso não nos torna melhores. Isso nos torna mais dedicados em busca da melhora, em busca da própria evolução. Mas nós não podemos nos tornar vaidosos e prepotentes, e a gente jamais deve se achar os donos da verdade. Vejam só, as religiões estão se agredindo, estão se ofendendo mutuamente, porque cada religião diz ser portadora da verdade exclusiva. Todas, viu? Todas. Não existe uma única que não diga a verdade está conosco e não com aqueles lá. Mas nós pensamos o seguinte: qualquer lugar que os senhores estejam frequentando, qualquer agremiação religiosa que faz com que os senhores se tornem pessoas melhores, tá bom, tá ótimo. Então toda religião é válida desde que nos torne seres humanos melhores. Toda e qualquer religião, e até quem não tem o hábito de frequentar as agremiações religiosas, qualquer uma delas. Entre nós existem aqueles que sequer acreditam em Deus, né? Nós que acreditamos no Criador, nós que somos seguidores de Jesus e acreditamos de Jesus, quando nós nos deparamos com essas pessoas que dizem Deus não existe e Jesus é a grande mentira, o nosso coração se entristece. Mas mesmo entre esses recalcitrantes, esses teimosos, existem pessoas que são
infinitamente melhores do que aqueles que estão nas casas de oração. Porque veja só, eu estou falando de uma forma geral. Todas as casas de oração têm pessoas boas e tem pessoas que não são boas. Todas as casas de oração têm aqueles que vão para lá por fingimento, por todo um jogo de teatro, um jogo de cena, para colher benefícios pessoais, para colher a própria promoção, para massagear o ego, para ter ganhos materiais. Um número reduzido, saibam, em todos, um número reduzido de pessoas que estão nas casas de oração, um número reduzido, estão lá para se melhorarem. É como aqui. É como aqui. Vamos supor que nós estejamos aqui hoje em 50. Eu posso garantir que metade está pensando no próprio umbigo, no próprio problema. A outra metade, se nós dividirmos de novo, 25%, só 25% é que veio aqui porque quer ver um mundo melhor para os filhos e para aqueles que virão depois de nós. É um número muito reduzido de pessoas que acorrem às casas de oração, que querem ver um mundo melhor, o que querem a despoluição dos rios, o que querem a despoluição visual, a despoluição dos ares. É um número reduzidíssimo de pessoas que estão orando, que estão falando em nome de Deus, que realmente querem o bem da humanidade. Que a grande maioria está pensando em si própria. Infelizmente, nós somos assim. Infelizmente, nós somos assim. Então, como eu disse logo no início, vamos pensar que por mais equivocados que nós sejamos, por mais bobagens que nós tenhamos feito nas nossas vidas, e não foram poucas, nós cometemos erros grandes, nós magoamos muitas pessoas ao longo dessa nossa estrada, nós decepcionamos muitas pessoas que confiavam em nós, pessoas que tinham verdadeiro apreço por nós. Então nós fomos os artífices dos infortúnios de muitas pessoas ao longo da nossa caminhada. E muitas dessas vezes que nós espalhamos a tristeza e a mágoa ao longo da estrada, muito poucas vezes nós fizemos sem a intenção de cometer esse equívoco. E mais das vezes, nós fizemos por comprazimento no erro. Mas pensa, a nossa ficha parece que caiu. E a gente entendeu que eu não quero mais ver ninguém chorando por minha causa. Eu não quero ver mais as pessoas que dependem de mim engendrarem, irem por caminhos escusos. Eu vou começar a recolher, eu vou tentar salvar, resgatar essas pessoas que um dia eu deixei de lado, um dia eu deixei à margem. Eu acho que isso que é a grande diferença que se opera em nós. Nós aos poucos estamos entendendo que é necessário nós reformularmos as nossas vidas. Que é necessário nós resgatarmos as pessoas que dependem de nós, as pessoas que nos amam, as pessoas que ainda têm consideração por nós. E nesse entendimento a gente tem que também incluir que nem todo mundo enfim compreende a vida como nós estamos compreendendo agora. Nem todo mundo vai aceitar essa decisão de melhora, essa reformulação na vida, nem todo mundo vai aceitar isso sem lutas, não é? Porque o próprio Cristo disse: eu não vim trazer a paz,
eu vim trazer a espada, porque Jesus sabia que toda novidade causa impacto. E aqueles que se aferram no erro vão lutar contra essa novidade. Mas, se essa novidade ela está baseada na verdade, se essa novidade está baseada na verdade, na razão, no bom senso, ela vence. Eu espero que eu esteja sendo claro. Queridos de Deus, algumas pessoas, um número maior do que os senhores imaginam, do que as senhoras imaginam, gostam muito dos senhores e das senhoras. Resgate esses corações. Um número muito grande de pessoas que esperam dos senhores melhores exemplos, esperam atenção. Às vezes nós estamos tão ensimesmados que a gente não percebe que alguém do nosso lado está rogando a nossa atenção, está pedindo pelo amor de Deus um pouco do nosso tempo. Mas a gente está cuidando da nossa vida e mal. E Deus é tão bom que Ele nos deu isso que no primeiro momento é um contrassenso, mas não é. A sua vida melhora quando você passa a cuidar da vida do outro. Mas é um contrassenso? Não. A sua vida passa a ter um sentido mais edificante quando você se dedica ao outro. Não é se intrometer de forma a dirigir a vida do outro, porque aí seria despotismo, seria você exercer um poder sobre o outro, mas não. É você amparar as pessoas que dependem de você. Sempre tem alguém que depende da gente. Eu, numa outra oportunidade, falei para os senhores e para as senhoras que sim, as nossas vidas, elas não são como nós desejaríamos que elas fossem. Elas não são. Nós temos problemas a serem solucionados. Sim. Nós temos lágrimas que insistem em verter nos nossos olhos. Sim, as nossas almas choram. Nós temos dores, nós temos angústias, nós temos alguns recalques até. As nossas vidas realmente poderiam ser melhores. Mas, repetindo o que eu falei semana passada, algumas pessoas dariam um membro para viver a vida que você vive. Algumas pessoas fariam um pacto com o demônio para ter a vida que você tem. Porque a sua vida não é tão ruim. E por pior que ela seja, tem alguém que está em pior, muito pior condição do que você. E, no mais das vezes, esse alguém que está em condição pior está tão próximo, mas tão próximo da gente, que nem faz sombra. Tão próximo que está. E a gente não vê. Solidariedade, caridade, atenção, respeito. Deus nos deu 2 ouvidos. Vamos usar mais os ouvidos e vamos usar muito menos as nossas bocas. Deus nos deu 2 braços. Vamos usar muito mais os nossos braços para amparar do que para pedir. Vamos usar as nossas mãos para entregar todo tipo de auxílio, muito mais do que para reprimendas, muito mais do que para chamar a atenção. Vamos fazer aos outros o que nós gostaríamos que os outros fizessem por nós. Que o bom Deus abençoe cada um dos senhores. Que os senhores e senhoras possam retornar aos lares e ver aquele povo difícil lá da casa do Senhor. Um povo difícil que está com a gente. E pensar que não são eles que são difíceis, somos nós. Aquelas pessoas irritantes, aquelas pessoas que vivem testando a nossa paciência, vamos parar um pouco para pensar. Talvez elas tenham razão. Talvez nós sejamos bem irritantes. Talvez sejamos nós
os que estão precisando melhorar, não eles. Muito talvez. Talvez sejamos nós que precisamos entender melhor, não eles. Talvez sejamos nós que precisamos perdoar, não eles. Talvez tenha sido nós mesmos, a nossa falta de atenção, o nosso distanciamento voluntário, a nossa falta de delicadeza que tenha criado todo um clima nefasto dentro dos nossos lares. Então vamos praticar um pouco mais a humildade, reconhecer que nós não somos tão bons assim. E se a gente reconhecer que não é tão bom, a gente busca a conciliação, a reconciliação. Que Deus nos abençoe. Que os senhores e as senhoras sejam fora daqui como os senhores são aqui. Assim seja. Muito obrigado. Amém.